Salve, salve, pífios patéticos, galãs e galoas. Idos de 2018, um velho conhecido meu dizia: Bolsonaro será domesticado pelas instituições. Ri da cara dele. E o caos da pandemia comprovou que as instituições se omitiram. Só que esse meu amigo estava certo. Tanto que, apesar das instituições não terem neutralizado a capacidade de gerar caos de Jair no poder, em pouco tempo elas se reajustaram e expeliram esse furúnculo que surgiu da aposta errada que certas elites nacionais fizeram contra o PT a partir de 2013. O cara foi tão medíocre que até o governo Collor, que não durou nem 3 anos, conseguiu deixar uma marca no Brasil. Pode ser abertura do mercado nacional de carros, extinção do programa nuclear secreto, mas eu não lembro de nada que o governo Jair tenha feito e que tenha alterado efetivamente a sociedade e o Estado brasileiro. Seja para o bem ou para o mal. Ah, mas tem o Pix. Só que o Pix, que foi produto de anos de elaboração do corpo técnico do Banco Central, não foi uma criação do governo Jair. O governo de Bolsonaro foi o responsável pelo enfraquecimento do poder executivo. Um processo que vem desde 2015 em reação à Lava Jato e foi consolidado por ele pelo Lira. Em troca de sua manutenção no poder e da blindagem em torno dos esqueminhas da sua família, Jair rifou o orçamento para o legislativo. Temos um executivo enfraquecido, um congresso paroquiano e dono de parte considerável do orçamento, e um STF que, nas palavras do cientista político Christian Lynch, consolidou-se como um Olimpo imune a controles. Bolsonaro foi o mais violento teste de estresse que a estrutura institucional construída após o fim da ditadura sofreu. E resistiu até bem. Contudo, o boleto por essa aventura ainda vai chegar. O Supremo vai continuar a defender a democracia ao mesmo tempo em que é um balcão de negócios. O Congresso continuará a ser esse agrupamento de carrapatos encravados na esplanada? O Executivo continuará sendo escolhido a cada 4 anos para não fazer nada de relevante, pois foi escolhido com base no medo do outro lado voltar? Apesar disso tudo, devemos reconhecer que nunca em nossa história tivemos uma experiência democrática que durasse tanto tempo. São 40 anos sem uma ruptura institucional. 40 anos atrás o Brasil era outro, absolutamente outro. Eu nem vou falar muito sobre essas diferenças. Um único dado serve para ilustrar perfeitamente o meu ponto. Em 1985, a taxa de mortalidade infantil era de 62,9 por 1.000 crianças nascidas vivas. Em 2024, ela foi de 12,3. É irritante, mas que isso é nefasto, como se esqueceu como era o Brasil de 4 décadas atrás. Vários do que atualmente se arrogam o papel de formuladores da salvação nacional limitam sua visão aos últimos 25 anos. Vendem a ideia de que tudo de ruim que existe no Brasil é culpa do PT e do Lula, e que nunca vivemos tão mal. É claro que para quem está se dando mal agora, não interessa se relativamente ele vive melhor que seus avós. Mas quem se insere e pretende discutir seriamente o país, não pode se reduzir ao senso comum. Mas o que esperar de um pessoal que está orgulhoso em trazer um dos mais nocivos ideólogos da direita do mundo? Apenas mais do mesmo. Ódio ao próprio país que eles pretendem governar. Celebrar a vinda de Yarvin ao Brasil em 2025 é como trazer Alfred Rosenberg em 1930 para palestrar sobre superioridade ariana no Rio de Janeiro. Em contrapartida, ninguém aqui defende a versão cor-de-rosa da nova república como uma longa marcha de construção da cidadania brasileira. Viagens em jatinhos de banqueiros por defensores togados da democracia não é uma exceção, mas a regra das relações promíscuas entre a elite e o Estado brasileiro. Uma das formas de entendermos como o Brasil mudou, e não mudou em certos aspectos, é comparando as paradas de sucesso de 40 anos atrás com os artistas mais tocados no Spotify em 2025. Música e política sempre se misturaram aqui no Brasil, nem que seja para receber um "Eu Te Amo" do Belo. Em 1985, começávamos a sair do isolamento econômico e cultural imposto pela ditadura. O rock ter feito tanto sucesso na época era devido a uma busca por se atualizar às tendências do primeiro mundo e à necessidade das gravadoras economizarem. Melhor pagar uns 4 ou 5 inaptos musicais do que gastar milhões com orquestras, arranjadores, 265 músicos em estúdio em Los Angeles com algum medalhão da MPB. Foi o ano de revoluções por minuto do RPM,
a banda que viveu o sonho do sexo, drogas e rock and roll como ninguém na história da música brasileira. Em poucos anos, foram do ápice ao colapso absoluto. Foi uma época tão boa para se fazer rock no Brasil que até o Ultraje fez um disco bom, com Vamos Invadir Sua Praia. Os Titãs reclamavam que a televisão me deixou muito burro demais. Mal suspeitavam eles do que o WhatsApp e o Kawaii fariam com o cérebro dos brasileiros décadas depois. A Legião ainda reclamava dos enlatados dos Estados Unidos, que nos eram empurrados. 40 anos depois, temos uma parte da população ansiando por intervenção militar americana no Brasil. Os patriotários se f***ram? Sim, mas se o Trump mudar de ideia, pode saber que esse Zé Povinho vai apoiar e até mesmo vai se oferecer para trucidar outros brasileiros. Em 1985, a Globo tentou ressuscitar o espírito dos festivais de música dos anos 1960 com o Festival dos Festivais, vencido por Escrito nas Estrelas, de TT Spindle. 2025 viu a regravação dessa música pela sertaneja genérica Luana Prado, que virou uma praga nas rádios. Roberto Carlos, em 1985, lançou um dos seus piores sucessos, a constrangedora Verde Amarelo. Uma música que parece ter sido composta por um patriotário maluco qualquer da Paulista, mas que é mas tão cringe, que nem eles têm coragem de usar nas cornociatas. 40 anos atrás, Baby Consuelo cantava Sem Pecado e Sem Juízo, que começa com os versos: dia após dia começo a encontrar mais de 1000 maneiras de amar. Hoje bem, vocês sabem o que aconteceu com ela e suas filhas, né? Pecado eu não sei, mas estão sem juízo até hoje. Hoje, ser do job virou lifestyle, a ponto de eu até suspeitar que nem todo mundo que alega ser do job seja mesmo. Mas vivemos no mundo dos perfis de intas cheios de bandeirinhas, fotos em Dubai, participação na fazenda ou no de férias com o ex. 4 décadas atrás, amante profissional do erva doce enaltecia uma versão Jurássica masculina do mesmo serviço. Moreno alto, bonito e sensual, inteligente à disposição para um relacionamento íntimo e discreto. Realize seu sonho sexual. A métrica tá toda errada. Em 1985 tivemos o primeiro Rock in Rio. Queen, Iron Maiden e Yes. A nata do rock brasileiro da época também participou. Barão Vermelho, Paralamas do Sucesso, Kid de Abelha e outros. Tivemos o surgimento nacional dos metaleiros. Como pode-se ver nessa reportagem, já eram arrombados desde essa época. Até nazismo festivo rolava. E até o Erasmo Carlos tentou ser metaleiro na época, por sinal. O tempo passou. A internet chegou como um alienígena e nos reduziu a apêndices humanos das Big Techs. Uma coisa tem que se destacar: a rádio FM sobrevive bem, enquanto a TV aberta arruma irrelevância. O rádio segue firme e forte, mas e o Spotify? Apesar de tão moderno e tecnológico, ele padece das mesmas práticas desonestas da indústria musical do século XX, só que em uma escala inimaginável anos atrás. É estranho como por vezes o sucesso nas plataformas digitais não se traduz em popularidade no mundo analógico. Tem muita cantora aí que lembra o Ciro Gomes ou o MBL. Quando você sai da internet, param de existir. Nas paradas de sucesso, é nítido como o sertanejo virou um rolo compressor. 40 anos atrás, era o estilo dominante das rádios AM, do interior do Centro-Oeste, Minas e interior de São Paulo. Eventualmente, apareciam em programas de TV, tipo Bolinha, ou tinham até mesmo programas dedicados só a eles, como o Especial Sertanejo do Marcelo Costa. Mas muitos sucessos da época foram restritos regionalmente, mesmo apresentando ótimas vendagens. Faça o teste. Pergunte para algum morador de Belém, Fortaleza ou mesmo São Paulo que tenha vivido nos anos 1980, como eu, se eles conhecem sucessos sertanejos da época como Lembrança de Milionário José Rico ou Só Mais Uma Vez de Gilberto e Gilmar. Na época, não havia o grande Goiás, não havia ainda o agro-pop e, portanto, o soft power do agronegócio ainda não tinha expandido seus tentáculos sobre todo o Brasil. Já hoje em dia, temos não só o agronegócio, e sim um projeto alternativo de Brasil que se organiza ao que tem sido formulado como nação desde a década de 1930 nas grandes cidades litorâneas. A presença massiva do sertanejo em todo o Brasil é a camada mais evidente desse projeto de poder. Assim como a popularização do gospel também é efeito do projeto político dos evangélicos. E percebam,
que apesar de ideologicamente meio que opostos, os dois grupos muitas vezes se confundem. O alcoolista, corninho, sertanejo, causador de problema de hoje, é o futuro renascido do sangue de Cristo de amanhã. Claro. Sob a carapaça renovada, a hipocrisia e os valores degenerados permanecem o mesmo. Por isso, fica fácil entender o poder do sertanejo nas paradas. A grana envolvida, os rolos típicos de quem mistura cheque sem fundo, Hilux comprada no Paraguai, leilão de gado e lavagem de dinheiro com dupla sertaneja. Mas o sucesso colossal, por exemplo, de Henrique e Juliano, eu não entendo. Aqueles vocais com mandíbula travada, aquelas letras que misturam chifre, filhos e bebedeira, as músicas naquele ritmo quase parando, aqueles palavrões encaixados milimetricamente para dar ar de espontaneidade. Que negócio chato da p... Nas paradas do Spotify ainda tem o funk, mas nada de inventividade de um DJ K ou de um Anderson do Paraíso. Muito pelo contrário, tem uns MCs bem que minha idade não permite que eu nem chegue perto. MC Ryan, SP, MC Ig e MC Tuto. Pior que isso, só o trap que me faz sentir como se eu fosse um fã do Lupicínio Rodrigues escutando Melt Banana. Ok, eu não faço questão mesmo de perder meu tempo sorvendo as belezas dos últimos álbuns do Matuê, que ao vivo até que é bem interessante. Boa sorte para quem gosta ou é obrigado profissionalmente a escutar. Vocês podem até pensar que vou meter o registadeusismo e dizer que a música piorou nos últimos 40 anos. Eu aposto que você não sabe, mas eu sei porque o Pink Floyd não foi pro Woodstock e eu só conto isso no meu grupo secreto do Facebook. Só que não me importa muito esse tipo de comparação. Comparar a era do Cassino do Chacrinha, trilha de novela e Globo de Ouro com a era das playlists do Spotify para treinar é estúpido ou ingênuo, se muito. Mas observando a média de idade dos bolsonaristas, não sei se ter escutado Tempo Perdido ou Terra de Gigantes na adolescência adiantou para a inteligência de uma galera aí. Mas, em 2025, as paradas são estranhamente desvinculadas do resto do Brasil real. Em 1985, os Titãs falavam mal da igreja e da polícia misturando punk rock, poesia concreta, e Renato Russo ambicionava ser algo entre Dylan, Chico Buarque, Morrissey e Johnny Rotten. Já em 2025, enquanto tudo, absolutamente tudo no Brasil se tornou politizado, estranhamente, a música nacional mais popular finge que nada está acontecendo para além dos chifres e das baladas. Mas talvez as paradas de sucesso sejam um retrato mais legítimo do país. Um Brasil que trocou a mudança estrutural pela gestão emocional da sociedade, a crítica pelo consolo, a utopia pelo burnout. Nos anos 1980, você podia até cantar desafinado como a Paula Toller no início de carreira, mas também tinha um Lulu falando "eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda a satisfação que se tem direito". Tava tudo ruim como em uma letra do Ratos de Porão, mas mesmo assim, havia uma crença que o Brasil podia ser outro. Em 2025, enquanto acompanhamos em tempo real a arte da música fugir do Zé Felipe, assim como o diabo foge da cruz, ninguém liga para o futuro. Talvez porque vivemos em um presente em que um Zezé de Camargo, que está com a voz tão fodida, que está sendo convocado para dublar a hérnia inguinal do Jair em Dark Horse, embolsa milhões e milhões de prefeituras anualmente para cantar. No meio da conversa. O negócio é tão feio que o mais bem-sucedido cantor sertanejo de todos os tempos tá fazendo vídeo em plena madrugada porque tá doido com o Xandão no SBT. Mirosmar, que deveria estar no fonoaudiólogo ou fazendo trenzinho caipira em casa de swing, tá ainda nessas de Bolsonaro. Em 2025, apesar das músicas populares serem despolitizadas, nunca se viu tanto músico dando pitaco em política. Se a democracia brasileira ainda respira após 4 décadas, o som ambiente que a acompanha não é mais o simulacro de pós-punk inglês dos anos 80, cantado sobre todas as formas de poder ou bichos escrotos. Estamos atualmente atolados em estilos musicais hegemônicos que parecem um camarão internacional do coco bambu. Uma massa disforme e insípida, requentada com restos de comida esquecidas
na geladeira. Pode ser o MC Daniel, mas pode ser também Zé Neto e Cristiano. Só que na hora do vamos ver, vai ter videozinho no Instagram apoiando vocês sabem quem. Se você chegou até aqui, gosta do nosso trabalho e quer nos ver em 2026, entra na descrição e colabore no nosso Apoia-se, no nosso Seja Membro, mandando um Pix, o nosso 13º. Vai lá que a gente vai ficar muito feliz. Você também nos siga nas outras redes sociais, TikTok, Instagram e Facebook. Se você é um desses que acredita que o soft power do agro não faz efeito, eu só tenho uma coisa para te dizer. Não passarão.